Olá, boa noite. Estamos no ar aqui com o PUC TV Esportes desta quarta-feira, dia de jogos no Campeonato Goiano. Um jogão na Serrinha às 10 da noite entre Goiás e Aparecidense. Os dois melhores times até agora do Goianão. Tem a sequência da rodada, daqui a pouquinho eu destaco tudo para você. Tem o Vila Nova, zagueiro que nem jogou, pediu para ir embora e o Vila Nova liberou. E o Atlético, que tenta organizar as escolinhas. Daqui a pouco uma entrevista com o professor Alcides. E um problema, hein? Uma confusão, seria assim, envolvendo o meia Fábio Lima, que pertence ao Atlético, mas que está no futebol árabe. Daqui a pouquinho detalhes com a gente aqui e com o André Isaac. Comigo aqui no estúdio hoje estão o Jean Damas e o Cleison Teixeira. Boa noite, Cleison. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Jean. Um abraço, amigos ligados aqui na PUC TV. E hoje teremos um grande jogo, envolvendo o Goiás e a Aparecidense no estádio da Serrinha. O tempo fechado, chuva, o horário do jogo também já não ajuda muito o comparecimento. Seria um jogo para uma casa cheia, Verdade. Um estádio da Serrinha lotado, seria formidável. Mas a gente sabe que tem jogos nesse horário, são jogos às 10 da noite. Que o torcedor, infelizmente, não está habituado por muitas questões. E uma delas seria a mobilidade, é claro. Muita gente no outro dia tem que trabalhar cedo. E aí, mais uma vez, entra a mobilidade, porque todo mundo junto, acaba fazendo com que o trânsito fique bem carregado. Enfim, o cara pensa, muita coisa, tem que se deslocar para chegar. Então, infelizmente, não deveremos ter um grande público, não só pelo horário, mas também, acredito, pelo tempo, porque se chover, o estado da Serrinha não dá esse conforto necessário ao torcedor e por isso o público deve ser pequeno. Tudo bem, Jean? Tudo bem. Boa noite, Wendel. Boa noite abençoada para você de casa, Cleison Teixeira. Vamos ver, o que a Anapolina tem para oferecer. A Aparecidense tem para oferecer nesse campeonato goiano. Vai enfrentar o Goiás jogando fora de casa. Um excelente teste, tanto para Goiás e principalmente para a Aparecidense, que para ser campeã goiana precisa vencer time da capital. Vamos para a Serrinha ao vivo? Lá está a dupla e que entrosamento, hein? Maico Paranhos e André Isaac. Andrezinho já está posicionado ao vivo da Serrinha, vai acompanhar o jogo do Goiás. Tudo bem, André? Boa noite, Pasqueto. Um abraço para você, um abraço para o Cleison, para o Jean, para todo mundo ligado na PUC TV Goiás, aqui no PUC TV Esportes. Pois é, estamos aqui na Serrinha, onde irá acontecer o principal jogo dessa rodada do Campeonato Goiano. O confronto das duas equipes que mais pontuaram até agora na competição. Líder e vice-líder do Grupo A. Goiás, melhor ataque. Aparecidense, melhor defesa e um time muito regular. Aparecidense que em outros campeonatos já chegou a ser reconhecida como a filial do Goiás. Dessa vez não é bem assim. Tem o Clayton Salles, que é do Goiás, não foi liberado para esse jogo. Mas já tivemos oportunidades da Aparecidense ter meio time, 6, 7 jogadores pertencentes ao Goiás. Dessa vez é diferente. O time do Márcio Azevedo tem muitos jogadores que atuaram no futebol goiano nas últimas temporadas na própria Aparecidense. E o Goiás, um time em ascensão no campeonato. E daqui a pouco nós vamos falar muito sobre esse jogo, Pasqueto. Sobre esse jogo, André? E tem essa questão envolvendo o meia Fábio Lima, que pertence ao Atlético, está no futebol árabe, e você tem detalhes para daqui a pouco também. É verdade, tenho informações que recebi através do ex-empresário do jogador, o Márcio Melo, empresário lá do Rio de Janeiro. André me deu a notícia que o Fábio Lima naturalizou palestino. Tem condição? O que é o mundo? Mas esse é o futebol, é assim mesmo. Para sair da cota de estrangeiros e entrar como jogador comunitário lá no mundo árabe. Daqui a pouquinho todos os detalhes com o André Isaac. Vamos dar uma olhada nos jogos desta rodada de meio de semana do Campeonato Goiano. Grêmio, Anápolis e Craque jogam às 8h30 da noite. Caldas Novas e Goianésia também às 8h30. Goiás e Aparecidense hoje às 10 da noite. André Isaac está na Serrinha. E amanhã às 7h30 tem Itumbiara e Trindade. O Atlético folga nessa rodada, E a Anapolina. E a Anapolina também, um time de cada grupo. Temos a classificação. Vou saber do Cleison aqui se hoje, Cleison, já poderemos ter algumas definições. Por exemplo, no grupo A, Itumbiara é primeiro 15, Trindade é segundo 15, Atlético é terceiro 13, o Craque é o quarto com 9 e o Grêmio Anápolis
é o quinto com 9. Poderemos hoje ter alguma definição no grupo A, Cleison? Não, nenhuma. Vamos para o B. Goiás é primeiro 24, a Aparecidense é segunda 22, o Goianese é terceiro 19, a Anapolina é a quarta colocada com 16 e o Caldas Novas é o quinto com 3 pontos. E no B? Poderemos ter a classificação de Goiás ou Aparecidense e o rebaixamento do Caldas Novas. Então tá legal. Vamos lá então pro Humberto Castro, reportagem do Goiás sobre o jogo de daqui a pouco contra a Aparecidense. Classificação antecipada. Este é o objetivo do Goiás na partida diante da Aparecidense. O técnico Wagner Lopes espera um bom desempenho da equipe em casa. Até o momento, foram 4 partidas. Vitórias magras por 1-0 sobre Grêmio Anápolis e Itumbiara. E empates contra Craque e Trindade. Por que será que o Goiás vem encontrando dificuldades em seu estádio? Os times se fecham muito, né? O próprio Itumbiara, que vinha numa campanha mais sólida, veio na Serrinha, se fechou bastante. A gente, às vezes, um pouco por ser um time em formação ainda, um time jovem, acaba se precipitando, forçando muitas jogadas por dentro. O Wagner vem cobrando isso, nós também tentando melhorar. E jogando dentro de casa, forçando por dentro, acaba propiciando o contra-ataque, né? Que é o que os outros times querem aqui na Serrinha. Então a gente tem que buscar ter um controle melhor do jogo, uma posse de bola melhor, né? Para poder, em cima disso, ter mais chance de finalizar e diminuir as chances do rival ter a bola. Frente a frente aqui na Serrinha, os 2 melhores times do campeonato. E a Aparecidense, por tudo que vem mostrando, está sendo considerada pelos esmeraldinos como uma equipe que pode até chegar à decisão da competição. É difícil, né? Claro que vocês têm que fazer os prognósticos, né? O que vocês acham que podem acontecer, mas nós aqui temos que estar preocupados com o próximo jogo. A Aparecidense está num momento bom dentro da competição, sempre faz boas campanhas no estadual. E a gente tem que ter toda a atenção, todo o respeito, mas buscando manter esse momento que a gente vem vivendo aí para também buscar a confirmação da classificação. Saber do André Isaac, antes das opiniões do Cleison e também do Jean Damas. André tá ao vivo com a gente lá direto da Serrinha. Você tem aí os 2 possíveis times para as 10 da noite? Sim, as 2 possíveis escalações, né? Sim. O Goiás com o Renan, com o Bocão na lateral direita, com o Júnior Lopes, o Alex Alves e o Felipe Saturnino na lateral esquerda. No meio-campo, o Juliano, Rodrigo, Davi e o Felipe Menezes. No ataque, o Danilo e o Juan. Já a Aparecidense, com Pedro Henrique. A dúvida na lateral direita para o lugar do Clayton Salles. O favorito para entrar no time é o Leonardo. Também o técnico Márcio Goiano tem a opção do Eduardo Arroz. Felipe Mirita e Paulo César na lateral esquerda. Meio campo, Jefferson, Giovanni, William Kozlovski e Washington. E no ataque, o Robert, formado no Goiás, ao lado do Tozinho. Beleza, André, daqui a pouquinho você volta. Ô Jean, ontem eu não acreditava que o Davi pudesse ser aproveitado, mas está convocado. Sim. Talvez até comece o jogo. Na escalação que o André colocou, ele então, tá no time. Na possível escalação, né? Ontem nós imaginávamos aqui o meio-campo com o Rodrigo, o Juliano, o Esquerdinha e talvez o Felipe Menezes, talvez com o Esquerdinha, né? Ou o Bruno Henrique, ou né? O Bruno Henrique mais à frente com o Juan. Condição simples com a saída do Eric. E também do Danilo, né? Em relação ao Davi, o time ganha experiência, evidentemente, o Goiás carece disso. É um time muito jovem, o jogador do meio para frente mais experiente é o Felipe Menezes. Nós sabemos que é um jogador calado, que não instrui os mais novos, é um jogador até introspectivo dentro de campo. Na sua defesa também não tem nenhum xerife, tem ninguém que seja assim que tenha uma liderança técnica, uma liderança moral, uma liderança histórica. Talvez o Renan que fica muito atrás e mesmo assim eu não percebo o Renan, um jogador que é tão vibrador assim, tão vibrante, é um jogador mais concentrado, mais calado também. Me disseram que o Júnior Lopes às vezes tenta fazer esse papel de líder, mas ainda não tem a liderança dos títulos, da rodagem em times grandes, não é uma referência. O Davi sim ajudaria demais nessa questão de dar um equilíbrio para o meio de campo do Goiás e para a equipe, ser referência, ser o jogador que é olhado dentro das 4 linhas. Agora tem que ver condição física, né? A condição clínica do Davi.
né, não seria interessante, de forma alguma, colocá-lo meio barro, meio tijolo nesse momento e correr o risco de uma outra lesão, porque inviabilizaria praticamente o campeonato dele, seria muito ruim para o Goiás na reta final. Mas é fato que com ele melhora, né Cleison? Melhora em um detalhe, Jean, o Esquerdinha também teve um problema de lesão muscular, ficou mais tempo que o Davi, acho que por isso que o Esquerdinha não vai ser aproveitado. Ele machucou antes que o Davi. Antes do Davi, demorou muito tempo. Então o treinador dificilmente pega um jogador que ficou tanto tempo parado por lesão muscular, como o Esquerdinha, e o coloca. O Davi foram 2 semanas afastado, mas assim, nesse período já treinando fisicamente, né? Então o Davi eu acho que está bem mais preparado. Acho que quanto ao Davi não precisa se preocupar. O Esquerdinha ficou mais tempo no departamento médico, ficou mais tempo, né? Com uma lesão muito mais grave. Então quer dizer, a situação do Esquerdinha vai ser aquela de ser aproveitado aos poucos. Deve entrar hoje se o jogo tiver, por exemplo, com o Goiás, uma situação mais tranquila. Está convocado. Uma situação mais tranquila, mas é aquele detalhe, vai entrar o que? 10, 15, 20 minutos no máximo, porque é arriscado. Então, o Davi, eu acho que o Davi mesmo já chegou a garantir que estava 100%, então tem experiência. E o jogo é pesado. Sabe. É um jogo pesado e ele vai precisar de jogador com experiência, porque o time da Aparecidense é muito experiente. É um time que sabe trabalhar bem, é um time muito equilibrado. Você pega não só a campanha da Aparecidense, a forma como a Aparecidense vem jogando, mas também os números da Aparecidense. O André já trouxe aí, tem a melhor defesa e tem o segundo melhor ataque também. Então, quer dizer, é um time bem equilibrado. Em saldo de gol, supera o Goiás. Tá 1 gol de diferença do Goiás só em termos de gols marcados, como ele é o segundo melhor ataque do campeonato, e muito à frente do Goiás em termos de gols sofridos. Ou seja, sofreu muito menos do que o Goiás, uma defesa bem mais equilibrada. Então, um time que trabalha muito essa questão da experiência, né? O time muito bem tranquilo. Agora é aquele detalhe que você colocou, não ganha de time da capital. Tem essa dificuldade. Perdeu pro Atlético em casa e empatou no Serra Dourada. Dourada. No Serra Dourada. Mas pelos números, eu quero até saber do André Isaac, a opinião dele. André, pelos números, embora a Aparecidense não tenha, por exemplo, vencido o Atlético, você vê na Aparecidense hoje o time mais capaz de surpreender o Goiás? Eu vejo o único time capaz de tirar o título do Goiás. O Goiás é o maior favorito do campeonato, o melhor time depois do Goiás no campeonato, na minha opinião, é a Aparecidense. E se você for olhar a condição do jogo que a Aparecidense perdeu para o Atlético, a condição foi de um gol mal anulado, um gol do Robert, e uma situação de que a Aparecidense dominou praticamente o jogo inteiro. E o Márcio foi o melhor jogador daquela partida, e tomou um gol no finalzinho, numa falha do goleiro Pedro Henrique. Então, a Aparecidense, pelo que produziu naquele jogo, merecia a vitória. Agora tem um assunto interessante, que o Humberto colocou no noticiário, o Pasqueta, que é a questão da Serrinha. Vou pedir até para o Maico Paranhos mostrar aqui o estádio da Serrinha, o baixo aproveitamento que o Goiás tem aqui, e que está tendo aqui no Campeonato Goiano. Eu imagino, e é a minha opinião, e dia desse eu conversei com uma pessoa aqui de dentro do Goiás, que o Goiás deveria jogar no Serra Dourada. É lá que o Goiás vai jogar no Campeonato Brasileiro. É lá que o Goiás, se chegar na decisão do Campeonato Goiano, vai decidir o título. E uma semifinal vai ser no Serra Dourada. Então os jogadores já têm que se ambientar a jogar lá a principal competição do ano. E aí joga aqui, tem dificuldade. Aqui é bom para o adversário. Apesar de ser 110 por 75 igual o Serra, mas a sensação de espaço é outra. E todo time que vem aqui na Serrinha dificulta as coisas para o Goiás. No Serra Dourada, eu imagino que seria diferente, principalmente da questão público. Por exemplo, agora está chovendo, o Serra Dourada é coberto, ia caber muito mais gente lá. Lá tem estacionamento, seria muito mais confortável para o torcedor. Não sei o que vocês pensam. Na questão pública, eu não discuto com você. Agora, a sensação não prevalece sobre o espaço. O espaço é o mesmo, tanto na Serrinha ou no Serra Dourada. A Serrinha tem uma condição maravilhosa para o atleta profissional jogar Hoje é o melhor gramado que tem aqui em Goiânia é o da Serrinha. É um gramado espetacular mesmo. Agora, essa questão do conforto para o comparecimento do torcedor, nesse ponto eu concordo com o André. O André está correto. Conforto para estacionar. O Serra Dourada. Cobertura. O Serra Dourada também é fácil de chegar, muito fácil, tem vias de acesso bem mais rápidas, né, para chegar. Além desse conforto do torcedor, a questão da chuva. Agora não tem faltado estacionamento para o torcedor do Goiás na Serrinha, né? Se bem que ali não tem estacionamento, é que o povo não vai, né? Você tá dando uma curtida.
Mas ali também não tem estacionamento. Agora, sobre conforto, não tem discussão. Não, o Cleiton falou, eu não entendi. Eu tô sem entender. Isso É porque o povo não vai, velho. Não Tá estacionamento. sobrando vaga, entendeu? Tá bom. Agora Sim, diz que eu tô na época da ficha ainda. Agora na bola, faz diferença? Não, na pra tua mim opinião, não. Pra Jean? mim não. O Goiás treina na Serrinha, coisa que o Goiás não faz no estádio Serra Dourada. Ele treina. Acompanhei treinos do Goiás na Serrinha. Pelo menos 2 vezes por Leva semana. muito vantagem em relação a conhecer o adversário. O que acontece é que na Serrinha ou no Serra Dourada o Goiás tem que atacar. O Goiás não tem esse volume todo de jogo para quando precisa construir a vitória no seu adversário. Os alas são fracos, não dá sustentabilidade, não dá volume de jogo e não tem um Eric hoje decidindo. Né? Muitas vezes a bola tem caído nos pés do Eric e ele não decide. Então o time do Goiás não está acima dos demais em relação ao conjunto, ao volume de jogo, é questão tática. E aí os times se fecham, só saem na boa jogando a Serrinha, dificulta para o Goiás. Por isso que o Goiás vence mais fora de casa. Porque querendo ou não, quem joga dentro de casa tem uma pressão de sair um pouquinho para cima do Goiás e às vezes no contra-ataque a casa cai. É um jogão, quem ganha? Empate. Quem ganha, Eu Cleison? também acho que é empate, de novo. O que dá aí na Serrinha hoje à noite, André? Empate. É o resultado que mais O acontece. que dá, mesmo, Wendel né? Pasqueta? Hã? O que dá? Ai, bicho, eu não tenho essa opinião formada. O Goiás Então não dá perdeu, empate. o Goiás não perdeu ainda pra Eu tô imaginando um jogão, sabia? Eu Assim, também acho esse um jogo bom, A Aparecidense dando aberto. sufoco, o Goiás se superando. Assim, o Goiás vai ter muita dificuldade na marcação dos alas. O Saturnino e o Bocão, principalmente o Bocão, não marca bem. E o Paulo César do lado esquerdo apoia muito. Tem 2 jogadores muito. na Aparecidense que estão muito bem, né? Que são os 2 jogadores de ataque, o Robert e o Tozin. Aliás, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a Aparecidense, Pasqueta, sobre o Goiás. E só um detalhe, com relação ao fato de nós 3 termos apontado empate, para muitos companheiros e até para quem nos acompanha, não é fato de ficar em cima do muro, não, porque empate também existe no futebol, viu, gente? É lógico. Não é só vitória e derrota, não, porque às vezes você dá o empate, o cara fala, ficou em cima do muro. Não, parceiro, empate também. Gravando o resultado. É, porque a gente não quer fazer média, não é o fato de querer fazer média com uma das torcidas, não, porque é muito fácil você cravar uma ou outra torcida, ou seja, para fazer média com a torcida, os caras ou têm então feito, para você o provocar. favorito é o Goiás. Não, mas eu joga vou te dentro de falar, casa, mas eu acho que pode dar Aparecidense também. Pra mim, o Goiás não é favorito e qualquer resultado hoje lá, absolutamente Claro que sim, normal. normal. Claro, Eu normal, acho dá que a tendência é Aparecidense maior do empate, tem jogado assim bem. como tanto o Jean e o André avaliaram também. Vamos lá então, para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com outros assuntos. O André continua ao vivo na Serrinha e as mensagens no WhatsApp 8599.000. Estamos de volta aqui com o PUC TV Esportes, mensagens no WhatsApp 8599.000. Boa noite, Pasqueta. Essa notícia eu vi hoje na TV. O Goiás recebeu uma proposta do Hannover da Alemanha de 5 milhões de euros. O Goiás tem que vender o Eric? Lucas Moreira, de Campinas. O Goiás não confirmou, Lucas. Agora, se tiver, meu amigo, tem que vender ontem. Também acho que tem que vender. É uma baita receita para o Goiás fazer um bom time no Campeonato Brasileiro. Venderia, Cleison? Venderia, dificilmente o Goiás conseguiria algo melhor, até porque o presidente destacou que teria que vender jogador para montar um time bom para o brasileiro esse ano, né? E de repente esse dinheiro viria a calhar. Pasqueto, cadê o Silas, treinador? Por último, ele comandou a Ponte Preta, né? Foi. Desculpe, a Portuguesa. Portuguesa dos Esportes. Não sei. Goiás com Ramon, Esquerdinha, Clayton Salles e Pedro Henrique, além do Felipe jogando bem, só precisará de contratar atacante. Tá aqui dada a mensagem. Vamos lá. Vocês não acham que poderia ter um Goianão de veteranos? Pois tem muitos por aí jogando. Obrigado, Alexandre Nunes. Campeonato Master, né? Sim. Seria bacana. Só que os times não estão dando conta de sustentar o principal, arrumar uma outra despesa, Alexandre. Vai ser difícil para eles. Vocês falam de todos os times. Isso é bom. Assisto vocês todos os dias. Melhor que o esporte da Band. O povo aqui tá achando bom. Coisa boa, obrigado. E nós também. Obrigado. Se o Vila é tão bambambam na audiência e torcida, por que nenhuma TV transmite os jogos do Vila na divisão de acesso? TV quer ganhar dinheiro e se o Vila fosse essa maravilha de público que dizem, as TVs iam sair nos tapas para mostrar os jogos deles e não vejo ninguém nem cogitando essa possibilidade de mostrar a divisão de acesso. Isso tudo tem um custo. Aliás, o André Isaac fez levantamentos, né, André?
chegou a negociar com a diretoria do Vila, que cresceu o olho também, né? Foi. Não é que cresceu o olho, né? Primeiramente eles tinham preço e depois ficou até bem mais em conta. O custo para fazer uma transmissão é que ela é muito alto, né? Ele é muito alto. Por exemplo, a Jaime Câmara pode trabalhar com déficit. Nós não podemos, né? E outras TVs do Estado também não podem trabalhar com déficit. É muito caro hoje fazer uma transmissão. Para ter uma ideia, vou dar o preço aqui, para fazer uma transmissão em HD em torno de R$40 mil por jogo. Por jogo. Infelizmente, o nosso mercado publicitário não está absorvendo isso. Nós teríamos, sim, um grande interesse de transmitir os jogos do Vila Nova, mas hoje, financeiramente, é impossível. E sobre o Silas, ele é técnico do Ceará. Então tá respondida a pergunta. Vamos lá de Atlético, vem aí o Eric Maravilha. Wendel Pasquetto, o técnico Marcelo Martelotti promete 5 mudanças no Atlético para o jogo decisivo deste sábado. Na direita, Murilo entra. Na esquerda, Matheus Miller sai para a entrada do lateral esquerdo, Sid Clay. Já no meio-campo, Sérgio Manuel, João Denoni e Luizinho saem. Com as entradas de Recife, também o Pedro Bambu deslocado para o meio-campo e Zezinho. Lá na frente, Arthur na vaga deixada pelo atacante Rafinha. O diretor de futebol, Adson Batista, negou que qualquer proposta de contratação em definitivo do meia Fábio Lima teria chegado ao clube. Por enquanto, nenhuma, apenas de empréstimo mesmo. O jogador que está muito bem nos Emirados Árabes, tem contrato até o meio desta temporada. Inclusive deverá renovar o seu vínculo por lá. O Atlético também está de olho em suas categorias de base e promete uma reformulação quanto às escolinhas espalhadas aqui em Goiânia. O novo diretor, professor Alcides, nos explicou sobre essas mudanças. Estava muito bagunçado, né? Tem muita gente trabalhando em nome do Atlético e o Atlético não tem nem conhecimento. Quando nós chamamos para organizar, para estruturar, então muitas pessoas acharam que não deveriam, né? Então nós temos que ter um controle rigoroso, né? E a partir de agora vai ser assim, a gente credencia a escola, vamos lá, fotografamos todas as crianças matriculadas na escola. Depois de feito isso, nós vamos emitir uma carteirinha, né, do clube, uma carteirinha do clube, como atleta da escolinha do Atlético Clube Goianiense, é assinado por mim. Se não tiver assinatura pelo professor Alcides, não tem validade, para que a gente possa organizar e saber realmente quem são essas crianças que estão estudando, para que a gente possa descobrir novos valores. Pelo que eu entendi, a pessoa se achava no direito de montar uma escolinha do Atlético e ela montava e não comunicava o clube. Exatamente. Professor Alcides, que é muito conhecido e muito respeitado, quer moralizar, quer organizar para o Atlético. Eu penso que isso nem acontecia, porque, por exemplo, a escolinha do Atlético, perto onde eu morava, na Vila União, tinha o uniforme do Atlético, tinha umas carteirinhas. O que não acontecia, muitas vezes, é essa comunicação e o controle. Ah, sim. Né? Começa... Mas depois que começa... Aí depois vira bagunça, o Atlético perde dinheiro, né, Cleison? Na próxima de casa também tinha uma escolinha do Atlético, ainda tem, no Clube da Polícia Rodoviária Federal, tem lá, funciona lá uma escolinha do Atlético também. Vi muitas vezes garotado uniformizado com o uniforme do Atlético. Não vi se tinha carteirinha, mas sempre vi com o uniforme do Atlético. Imaginava que o Atlético tinha um controle sobre isso. O Atlético não pode querer crescer o olho, colocar mensalidade lá em cima, o pai não dá conta. Ainda mais que tem em bairros mais afastados, o negócio é acessível. Agora, o Atlético não pode abrir mão dessa receita de jeito nenhum. Até porque, pela entrevista do professor Alcides, o Atlético tem interesse para observar jogadores. Porque não é muita função das escolinhas. Sabe que escolinha, time de futebol tem pelo nome, mas o clube, na maioria das vezes, na escolinha, ele quer arrecadar o dinheiro. Porque o que ele ganha mesmo em termos de formação de jogador é categoria de base. Na escolinha passa-se uma ou outra base para o jogador e tal, mas nada em comparação às categorias de base do clube. É por isso que nas escolinhas eles cobram. É muitas vezes para o garoto ter recreação, passar por ali, os pais ter uma atividade, deixar para que o garoto tenha uma atividade. Então isso não quer dizer que o garoto fazer uma escolinha, que ele vai se tornar um jogador, não. Para ele ser um jogador do clube, aí ele vai ter que passar para a categoria de base. Então, o que acontecia? Tinha toda essa movimentação, o Atlético não tinha esse controle, nem sabe de repente se deixou de ganhar dinheiro com relação a isso, porque por ser escolinha cobra-se um valor, uma taxa. Agora o Atlético quer ir além, não só de ter essa escolinha, como também observar o jogador para agregar a categoria de base, o que é interessante, porque os clubes aqui, pelo menos
há um tempo atrás, Goiás e Vila não davam tanta atenção assim às escolinhas porque eles não tinham muita intenção de pegar garoto dali, não. A intenção era só dar essa atividade e lucrar com isso aí. Bom, um outro assunto destacado pelo Eric é essa questão envolvendo o Fábio Lima, meia que o Atlético contratou já tem uns 3 anos, 4 anos junto ao Icasa. Aqui do Atlético já foi para o São Paulo, já foi emprestado para o Vasco, jogou aqui também. Em 2013 foi fundamental para a permanência do Atlético na Série B. Está no futebol árabe desde antes da metade do ano passado, primeiro semestre do ano passado. O Atlético nega que tenha propostas para negociar o jogador. E você, né, André, hoje conversou com o Márcio Melo, que era empresário do Fábio Lima, não é mais? É verdade, era empresário. Antes, só Pasqueto, para esclarecer esse negócio da escolinha, eu sei como é que era a relação. É o seguinte, o Atlético terceirizou as escolinhas. Havia terceirizado. E quando o professor Alcides fala aí que vai mudar essa relação, que o Atlético vai assumir. Não é que o Atlético perdeu dinheiro, não tinha controle, não. O Atlético, ele terceirizou. E quem terceirizou pagava, se eu não me engano, o valor a informação que eu tive na época, de um conselheiro do Atlético, R$10 mil por mês. E essa pessoa tomou conta das escolinhas do Atlético, ele era responsável por tudo e até ganhou muito dinheiro. Compensava o negócio, passava R$10 mil e tinha aluno aí na cidade inteira. Então, agora eles estão mudando. Eles deixaram de terceirizar, estão assumindo a escolinha. Em relação ao Márcio Melo, conversei com ele hoje por telefone e ele está na bronca com o Atlético, está movendo um processo contra o Atlético. Ele alega ter um percentual nos direitos federativos do jogador Fábio Lima. Ele diz que o Atlético tomou esses direitos federativos desde a última negociação do jogador, no meio do ano passado, quando ele foi emprestado para o Al-Wash dos Emirados Árabes. A partir do momento que ele foi emprestado, ele renovou o contrato com o Atlético e não se colocou nesse contrato nenhum percentual para o Márcio Melo, e sim para o Reinaldo Pita. Existe até uma notícia do jornal Extra, do Rio de Janeiro, de um blog do jornal Extra, um jornalista colocou, na época que o Fábio Lima estava saindo da equipe do Vasco da Gama, de que o Reinaldo Pita havia adquirido 82% dos direitos federativos do jogador, e o Atlético teria só 18%. Não é o que o Márcio Melo me diz. Ele diz que o Atlético é o dono e que a parte que era dele, o Atlético passou para o Reinaldo Pita. Ele me disse que tem a informação de que o jogador está sendo negociado. Ele está muito bem lá no Al-Wash. Inclusive, na rodada passada, ele fez 3 gols em um jogo. Fez o hat-trick lá no campeonato que eles estão disputando. Foi naturalizado palestino para entrar no mundo árabe e não entrar na cota de estrangeiros e participar de todos os jogos. E que não havia interesse, não há interesse desse time em renovar o empréstimo, e sim adquirir em definitivo. E que o Atlético também não quer renovar o empréstimo, não. O Atlético quer vender o jogador porque o Atlético está precisando de dinheiro. E essa quantia, segundo o Márcio Melo, seria em torno de 3 milhões de euros. O que vocês acharam dessa história toda, Cleison? Não tem coisa cheirando bem nisso aí não, tem maracutaia, porque para fazer essa engenharia toda que o André falou, meu amigo, quando a coisa é séria, ela é simples, é preto no branco, não tem intermediário, não tem disse-me disse, não tem... Porque como pode um cara ser dono de um jogador, um empresário, e depois não ser mais? Não tem condição. E outra coisa, esse negócio do Fábio Lima parece que não... Assim, é lógico que a gente sabe que o jogador não tem tanta instrução assim, mas o jogador tem que procurar se informar um pouco mais. Ele se naturalizou palestino para ter cidadania. Só que acontece, a Palestina vive em conflito com a Arábia Saudita. Se sair uma guerra lá, algum problema, ele pode ser a qualquer momento convocado, meu amigo. Cidadão. Se chamar, vai ter que ir. Se a Jihad vier aí, vai lá. Cidadão, eles estão chamando igual aquele brasileiro lá na Rússia, que se naturalizou ucraniano, depois estava sofrendo lá. Por quê? Porque estava prestes a ter uma guerra, a Ucrânia o convocou, ele teve que sair às pressas, fugir às pressas, porque senão não ia ser preso. O André falou no Reinaldo Pita, viu, Jean? Opa! E eu ouvi uma entrevista do diretor de futebol do Atlético, o Adson Batista, na Rádio 730, isso já tem mais ou menos um mês.
um pouquinho antes de começar o Goianão, ou assim que começou, e ele rasgando elogios ao Reinaldo Pita, que teria ajudado o Atlético em outras ocasiões, inclusive nessa saída por empréstimo do Fábio Lima no ano passado. Aí o André vem com essas notícias, o outro empresário reclama, o Atlético nega. Tem alguma coisa que tá cheirando mal. Só tem uma coisa que não tem aí. O quê? Santo. Santo, né? Ninguém é isso é santo verdade. aí É nessa verdade. história. Quem perde, chora. Quem dá conta de levar vantagem, leva. Se o Márcio Melo pudesse levar vantagem, ele estava levando também. Nossa, É esse assim Márcio que Melo, funciona o ele foi futebol. proibido de entrar aqui no Vila Nova, É na assim época do que funciona o Rondinelli. futebol, não tem ninguém santo, não. Ele virou um curisco no ouvido do Rondinelli até o Vila tomar a pé da situação e conseguir vendê-lo para o Grêmio. Você quer complementar sobre essa informação, André? O certo é que se ele for vendido, provavelmente, talvez nem fiquemos sabendo, né? Porque se ele foi vendido por Reinaldo Pita, então a negociação já foi concretizada, né? Então 18% não vai representar muita coisa. O Márcio Melo também me disse que o Hernandes foi vendido. Também nós não temos informações sobre valores, ele falou alguma coisa em torno de 400 mil euros. A gente também não sabe como as coisas são no Atlético, assim, na parte financeira. Lá não tem muita transparência, não. Então talvez a gente nunca fique sabendo. E pelo jeito, esse Fábio Lima nunca mais vai voltar por aqui, não. Até o final de abril, o Atlético tem que publicar o balanço do exercício 2014, aí ficaremos sabendo. Se omitirem isso no balanço, aí é problema dos conselheiros do Atlético. Nós vamos dar uma olhada. E problema com a justiça também, né? né? E aí que o Atlético arca com as consequências, que a federação obrigue o Atlético a publicar um balanço bem claro das ações que foram feitas. Você tem razão. É um negócio meio assim, Mandrake. obscuro. Meio não, completamente obscuro, parceiro, Agora, nebuloso. Se não foi, André, se ele ainda não foi vendido, como a diretoria do Atlético fala que não foi, eu acho que o Atlético tá certinho em não querer renovar empréstimo. Que é o cara aí compra. Eu tô precisando de dinheiro. Você precisa do jogador, eu preciso do dinheiro. Não vou ficar te emprestando. Compra logo, né? Aí nesse ponto eu acho que a diretoria do Atlético tá certa. Também, nesse ponto sim. Mas é muito estranho, esquisito esse assunto. Fica aí, André, na Serrinha. Daqui a pouquinho você volta aqui com a gente. E você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato todo dia. Atenção, hein? Bebida láctea, linhaça, amaranto e chia ou HT Zero Piracanjuba 200 ml. Levando a caixa com 24, a unidade sai a 58 centavos, está 69 centavos a unidade. Mortadela Bolonha Resende peça ou pedaço quilo, R$ 8,99. Manteiga Piracanjuba 500 gramas ou a cera automotiva pasta Pro Alto 200 gramas também, R$ 6,77. Chocolate barra Nestlé 140 gramas, 150 gramas ou 160, R$ 13,98. Shampoo Pantene 400 ml, R$ 7,88. Macarrão Sêmola Galo 500 gramas, espaguete, parafuso, pena, Padre Nosso ou Ave Maria, ou a farinha de trigo Araguaia 1 kg, R$ 1,48. Refrigerante Coca-Cola PET, leve 2 litros e 25, pague 2 litros, R$ 4,59. Lava roupas em pó assim, triplação a caixa de 1 kg, R$ 13,85. O tambaqui fresco, sem vísceras, o quilo, R$ 6,98. Arroz Bono Arroz, tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 7,89. Tatico Barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. O Tatico acaba de me ensinar mais uma. Eu nem sabia que existia esse tanto de macarrão. Também não. Eu vou Mas ter que ir lá conferir, comprar um de cada para degustar. Molinho gorgonzola, ou ao pesto, bolonhesa, alho e óleo, que é aquele mais rapidinho. Que é isso, hein? De molho você entende. E de comer mais ainda. Daqui a pouquinho a gente volta. André continua ao vivo com a gente na Serrinha, tem as notícias do Vila. Zagueiro que nem jogou pediu para ir embora. E mais mensagens no WhatsApp. De volta aqui com o PUC TV Esportes, mensagens no WhatsApp 8599000. Boa noite, sou o Gerson, torcedor do Goiás, que hoje vence 3-0. Moro na Vila Nova, como sempre estou aqui assistindo o melhor programa de esporte. Parabéns! Programa bom, sem inventar e informar bem.
Eu todos os dias estou aqui, participei da inauguração do Serra Dourada. Que coisa linda, hein, Gerson? Você é um privilegiado. 75. Boa noite, Pasqueto. Vocês acham que o Vila entra na Série C com chances de subir com esse time que tem hoje? Mande um abraço para minha esposa Natália Jaqueline e também para o Nicolas Miguel, Johnny Azara, setor Veracruz 2. Um abraço para todo mundo e para mim precisa contratar, precisa de reforços, pelo menos 3 ou 4 jogadores que sejam acima dos que estão aí. E aí, Cleison? Johnny, com esse time não, o Vila precisa reforçar. Eu gosto muito da Serrinha, o jogo fica mais próximo do torcedor. 2-0 Verdão, Murilo Ribeiro. Imprensa Vermelha deu empate. E você, Pasqueto? Aí ele dá uma risadinha aqui curtindo. Márcio, setor faz Salville. Você falou o trem? Tô falando, tem jeito. Ô, Marcião, faz isso não, pô. Empate também faz parte do jogo. Amigos, o Goiás com esse time de agora seria um candidato ao rebaixamento no Brasileirão? Quem pergunta é o Luzival, de Senador Canedo. Não apenas ele, tem time ruim demais até o momento para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Cadê aqui? Boa noite, Pasqueto. Eu sei que o Goiás é bem inferior comparando com o time do ano passado, mas olha só, o atual campeão brasileiro perdeu vários jogadores titulares, perdeu seu zagueiro titular, o lateral esquerdo Egídio, o camisa 10, que é o Everton Ribeiro, e os 2 melhores, Ricardo Goulart e o Moreno. E mais, alguns que esqueci. Meu nome é Leonardo, torcedor do Goiás. Lucas Silva também, que foi um... É o Lucas Silva, seu Borges, seu Dagoberto. Só que o detalhe é o seguinte, o Cruzeiro contratou jogadores também... Que vão da liga ainda. É, exatamente, jogadores. Eu até ouvi recentemente a entrevista do Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro, falando dessa situação, que agora ele está remontando o time, o Cruzeiro vai oscilar, mas já está começando a colher resultados, o time já está começando a engrenar. É bom, viu? De Arrascaeta. Daqui a pouco no Campeonato Brasileiro já vira aquela bala de novo, né? Então... Boa noite a todos. Vocês sabem por onde anda o Fabão? Ele reforçaria o Vila? O Ebert, abração. Ele mora aqui em Goiânia e joga campeonatos amadores, né? Exatamente. Fabão parou, né, o Ebert? Não dá pra ele Fabão mais, tem não. uma contusão crônica no tornozelo que o impede de jogar um futebol profissional de alto nível. Né? Pela qualidade dele, pela experiência, seria ótimo, mas a questão é que clinicamente ele não tem condição mais, velho. Por isso que ele não tá nem jogando profissionalmente. Ô, André! Diga, Pasqueto. Um bom relacionamento com o Alex Dias. Ele já estreou lá no Fernandópolis? Na 4ª Divisão Paulista? Ainda não. Ele acertou o contrato da seguinte maneira. O Miller é que fez a indicação. Aí, quando os jogos começarem lá na 2ª Divisão Paulista, que na verdade é a 4ª Divisão, né? Porque a 1ª Divisão é a 1, A2, A3 e o Paulista da 2ª Divisão, que é a antiga B1. Aí ele vai ser o substituto do Miller no decorrer dos jogos. Ainda não estreou, não. Primeiro tempo, o outro joga o segundo. Nossa, jogaram muito, velho. Muita bola, mas muita bola. 2 craques. O Miller, brincadeira. O Miller era palhaçada. Aquele negócio dele dominar e tocar a bola rapidinho. E o giro em cima do zagueiro? Tá, é doido. E o Alex Dias, assim, uma habilidade, uma arrancada, uma força, né? Passava Cortes por cima secos. dos zagueiros. Bom demais. Demais da conta. Então é isso aí. Vamos lá de Tigrão? Teve zagueiro que nós não veremos aqui com a camisa do Tigrão. Quem conta a história é a Luciana Vitorino. Enquanto alguns jogadores se esforçam nos treinos para ganharem uma vaguinha no próximo jogo, outros comemoram um bom início de temporada. E são eles, os pratas da casa. O Anderson, Patrick e o atacante Matheus Anderson, que ganhou elogios do técnico Márcio Fernandes e já balançou as redes 3 vezes na divisão de acesso. Que quando a gente vem jogando, a gente vem pegando ritmo de jogo. E cada vez mais a gente tá pegando confiança, né? Cada vez mais quando a gente vai jogando, a gente vem fazendo gol, vai pegando mais confiança. Até eu tava brincando com os meninos, quando a gente faz gol, até parece que a bola procura, né? O cara nem pensa, vou fazer o gol. Quando a bola tá no pé e a gente tá lá no bom momento para sair feliz nessa finalização. Dedicação. Essa é uma das virtudes do prata da casa, Matheus Anderson. E para quem acompanha o dia a dia do Vila, sabe que o atacante de 18 anos sempre é um dos últimos a deixar o campo em dias de treinos. Mas ele tem outra virtude também, a de reconhecer que este é apenas o início de sua carreira.
Graças a Deus a gente busca cada vez mais, a gente evoluir cada vez mais, né? Treinamento, trabalho o fruto do trabalho e, como a gente sempre vem falando, se a gente se dedicar bastante mesmo, a gente, no decorrer dos treinos, no decorrer do jogo, a gente vai cada vez mais melhorando. Márcio Fernandes ainda não sinalizou quem será o substituto do volante Francesco. Pode ser o recém-contratado Vinícius Simon e, quem sabe, até o volante Osmar, que já retornou aos treinos. E enquanto um quer estrear, outro sequer vai vestir a camisa colorada. O zagueiro Neylor, mesmo sem jogar, pediu para ir embora e a diretoria concordou. A gente acertou a rescisão dele, amigável, porque ele também se sentia mal, né, no clube, por não ter realizado nenhuma partida, né? Então, eu acho que para as duas partes, nós chegamos a um acordo que o atleta também ficou, de certa forma, cansado da situação, né? E a gente também não pode ficar com o atleta até o final do ano buscando a recuperação total dele. Erro da diretoria do Vila, não em liberá-lo, em tê-lo contratado. Ele estava 8 meses sem jogar. Exatamente. Estourou a coxa, não jogou, e aí, se foi isso mesmo, pelo menos o rapaz teve decência, né? Não vou jogar, exato, me libera aqui. Agora, o duro seria aparecer em um time amanhã, né? É por esse lado que eu analiso. O fato dele querer buscar um espaço, tá vendo que no Vila dificilmente ele vai ter a chance, porque se fosse ter chance, o Vila não teria buscado outro zagueiro, como buscou, no caso do Vinícius. Vinícius Simon, que chegou, e com a indicação do treinador, o cara já percebe, fala, poxa, já era reserva. Teve jogo aí que o Vila teve alteração, botou zagueiro, o Bruno Beira, por exemplo, já foi observado pelo Márcio em partida, lá em Itaberaí ele entrou, jogou lá pouquinho. Ainda tem o Lucas Cunha. Ainda tem o Lucas Cunha, quer dizer, ele seria a quarta opção para a zaga do Vila Nova, a quarta opção de alteração da zaga, sem contar os dois titulares. Então, o jogador percebeu, não quis ficar ali, seria muito cômodo ficar ali esperando, de repente vai buscar um espaço, deve ter algo acertado. Agora, isso que você falou, ele chegou numa condição ruim, clinicamente falando, assim como o Osmar, que não joga, também voltou a treinar. Isso, fisicamente, se vai jogar, fisicamente, embora, né? E de repente, se estiver bem, aparecer no outro clube, aí vai ter sido o erro da diretoria, porque tem que avaliar isso também, o Vila tem que ter essa percepção. De olhar para saber, será que eu não fiquei pagando salário para um jogador, tratando um jogador, dando ele condição física para depois ele chegar num outro clube e desempenhar um bom futebol. Então é isso também. Já errou da contratação, o jogador já veio com problemas. Né? Infelizmente, aquilo que o Vila Nova disse que não aconteceria, tem acontecido. Em alguns casos, jogador para ser recuperado aqui, jogador para fazer teste aqui. Então, o discurso foi lindo, maravilhoso, o trabalho tem sido bom. O resultado está aí, está surgindo, ninguém tira isso da diretoria do Vila Nova, mas a questão de contratar para fazer teste, para ver no que dá, ainda acontece no Vila. Se esse Matheus Anderson tiver juízo, ele que falou aí, esse moleque vai longe. É igual o Eric do Goiás. Exato. O Matheus Anderson parece que tem mais habilidade ali com a bola no pé, é canhoto, né? O canhoto dá uma ele bate melhor na bola, né? E o Eric pela velocidade, pelo físico, né? Se esses dois tiverem juízo, eles vão longe. Tanto no Goiás quanto no Vila, eu vejo que, além desses dois que você citou, e realmente é isso, você tem outros jogadores também com potencial de estourar e aparecer bem, né? No caso, o Rodrigo no Goiás, eu vejo esses dois laterais do Vila com muita qualidade. Também. São dois bons laterais, né? O Rodrigo no Goiás já está aí uma realidade, né? Então, são jogadores que têm que ser observados com muito cuidado, com muito carinho, tem que, né, dar o espaço certo. Fazer também o jogador enxergar a responsabilidade dele, porque muitas vezes falta esse trabalho do clube. O clube joga ali e deixa a coisa acontecer. Eu acho que hoje o futebol é totalmente diferente de tempos atrás, onde o jogador se estabelecia pelo talento e ali ele ia conquistando o espaço dele. Hoje são tantas coisas que acontecem, tantos interesses, que é preciso o clube ter mais cuidado e observar bem, acompanhar de perto o crescimento desse jogador, porque no futuro vão gerar muitas coisas importantes para o clube. André! Sim. Você não o Neylor com a camisa do Tigrão, hein, André? Infelizmente, né? Lamentável. A gente torce para que os jogadores se recuperem em outra equipe, que volte a desempenhar a sua profissão. Lamentável que isso tenha acontecido. E eu imagino que esse tipo de erro, essa situação, ela é normal. Por quê? O Vila Nova é um time que está na segunda divisão do Campeonato Goiano.
conseguir jogador bom, disposto para ganhar pouco e ainda disputar a segunda divisão não é fácil. Então, aí o Vila tem que arriscar nesse tipo de jogador mesmo. Tem os acertos, tem os erros, mas até agora eu imagino que está tudo caminhando dentro da normalidade no Vila Nova. E ainda bem que estão tendo oportunidade os jogadores da casa, né? Como o Patrick e o que você citou aí, que está se destacando, o Matheus Anderson. É isso aí, vamos lá para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente destaca a seleção brasileira, que amanhã pega a França, amistoso em Paris. Voltamos aqui agradecendo ao André Isaac, que esteve com a gente ao vivo até agora na Serrinha e vai acompanhar o jogo Goiás e Aparecidense. E amanhã traz todos os detalhes pra gente. O André agora foi lanchar, comer um x-tudo, preparar para poder fazer tomar um refri. Tomar um refri. Jantinha. Olá, pessoal. Esse camaleão vai aprontar quarta-feira, se o Goiás não abrir o olho, concordam? E como o esquerdinha faz falta nesse time? Abraços, Robert. Concordo. Aqui é o Adalberto, da cidade Jardim. Gosto muito do programa. Gostaria que falasse do meu Palmeiras. Tem como a gente vencer hoje? Obrigado. Ai, Roberto, Adalberto. O Pasquet tava falando sobre isso aqui no intervalo. Clássico, amanhã eu não vou nem assistir. Amanhã eu só vejo o resultado de derrota. Atenção pro André Isaac, o recado dele, hein? Ele te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil. Muito simples de aplicar. Olha só. O segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. E amanhã à tarde o Brasil pega a França, amistoso em Paris. O jogo será no Stade de France, que foi onde aconteceu a final da Copa de 98, goleada da França sobre o Brasil por 3-0. O Dunga, hoje técnico, era o capitão do Brasil naquele dia, naquela Copa. E ele relembrou hoje como foi a dor de ter perdido a Copa de 98 e ainda foi lá atrás e lembrou da Copa de 90 também. Perder sempre dói, e muito, principalmente chegando numa final de Copa do Mundo. 90 seguramente doeu mais, porque toda a responsabilidade foi colocada no meu nome, por 4 anos direto, né? E até hoje coloco. 98 é lógico, queríamos ganhar, mas você jogar com um país que está organizando a Copa, com grandes jogadores como a França tinha. E um detalhe que é importante, né? Esses jogadores franceses, pela primeira vez ou poucas vezes, teve tantos jogadores jogando fora do seu país, que adquiriram uma outra experiência. Como eu falei, ganhar eu quero, mas ser campeão do mundo é muito complicado, é muito difícil, é para poucos. E promessa de jogão amanhã. Antes da gente comentar isso que o Dunga falou, o time é Jefferson, Diego Alves, Danilo, Miranda, Thiago Silva e o Felipe Luiz, o Marcelo é banco. No meio-campo, Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar e o William. Na frente, Neymar e Roberto Firmino. Agora, o Dunga foi um grande jogador, né, Jean? Jogou muito, né? Cleison? Jogou muita bola, um volante que sabia jogar, chutava forte, batia falta, fazia lançamentos. Bem. Naquela seleção de 90 lá, o povo fala, era Dunga, mas não tem nada a ver. Bicho, o Brasil perdeu para a Argentina do Maradona. Você quer mais o quê? O Brasil era uma baita seleção, pressionou a Argentina o tempo inteiro. Fez o melhor jogo dela na Copa em 90. Foi. Tomou 2 contra-ataques, tomou 2 gols, hein?
o Brasil gol, não, foi um gol, 1 a 0. foi um gol, Tomou um contra-ataque, tomou O um gol do alemão foi Canide. meio mocinho ali com o Maradona e tal, porque podia ter Mas dado ali no foi meio. porque o jogo tava tão assim na mão da seleção brasileira que o cara não viu aquela necessidade iminente para aquela a seleção jogada. de 90 tinha... Aquela seleção de 90, a maioria foi campeã em 94. Mas tinha Tafarel, Jorginho. Alguém discute aqui a capacidade do Mauro Galvão? Nenhuma. Do Ricardo Rocha? Nenhuma. Do Ricardo Gomes? Nenhuma. E do Branco? Nossa. E André do Dunga? Cruz, o André Cruz jogando demais também. Não, André Cruz não tava, Cleison. Naquela seleção? Era fez Ricardo reserva, né? Gomes. Era reserva. Não, André Cruz fazia parte do elenco, Era reserva. Moser, Ricardo Rocha. No amistoso pré-copa, o Brasil ganhou da Itália 1-0 lá em Bolonha, o André Cruz falta. meteu um gol lá no travessão, bateu no travessão Alguém do Zenga, nem discute viu. Romário, Bebeto, que eram reservas, Miller e Careca, né? Talvez discutam o alemão, o Bismarck, muito novinho, não fez nada, o Valdo, que tinha muita expectativa. Renato Gaúcho também jogou muito também reserva na seleção. Baita Não, seleção. cara, acontece. E do outro lado só tinha o Maradona, que não jogava Canídia. nada. E o Goicoechea.